Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Oremos. Pai, eis aqui o teu texto sagrado, eis aqui a palavra que foi proferida por ti mesmo. Precisamos do teu Espírito sobre nossas vidas. Precisamos ouvir-te. Edifica-nos, nos leva para mais perto de ti, através do teu texto sagrado, em nome de Jesus. Um texto que tem sido refletido por mim, esta pérola, esta parábola de Jesus é a sexta parábola de 7 parábolas que Jesus menciona no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mas eu quero pedir licença aos apreciadores da pregação expositiva para que eu possa, de uma forma mais narrativa, mais simples, comunicar como o Senhor fez com que essa mensagem chegasse ao meu coração. Observando os dissabores que a vida nos apresenta, observando o meu sofrimento e observando o sofrimento das pessoas de uma forma geral, observando o ciclo da vida, o que é a vida, para que serve a vida, por que vivemos, vale a pena viver? Eu me peguei pensando sobre isso. E quando eu pensava sobre isso, eu comecei a pensar sobre tudo, mas também comecei a pensar sobre nada. E é bem verdade que pensar em tudo e pensar em nada é tão importante quanto. Porque o tudo é tudo. Nós não precisamos de nenhuma palavra em hebraico, em grego, para dizer o que é tudo. Tudo é tudo que existe, que se vê e até o que não se vê. Tem coisas que existem, mas não são vistas. E nada é nada. E o homem, na sua criação, desde o seu nascimento, ele vive buscando o tudo, ele vive em busca de ter tudo, e isso está nas frases que nós falamos. Tudo o que eu mais quero, como eu desejo ter tudo isto para mim. O tudo está na nossa linguagem, está dentro de nós, das nossas convicções. Mas nós temos dificuldade com o nada. Nada me aconteça. Nada venha sobre mim. Você não tem nada? O nada é uma palavra que ninguém quer participar da realidade do nada. Geralmente nós queremos participar da realidade do tudo.
É muito simplório, não estou sendo nem filosófico, não é minha área. Recebi isso de primeira mão do Senhor. Quando falo isso, não há influência de nenhum comentarista sobre esse meu pensamento. E quando eu falo que não há nenhum comentarista sobre o meu pensamento, eu estou glorificando quem me deu o pensamento. Não há influência externa. Há influência de um Deus que me fez ir para os dois polos, do tudo e do nada. E para pensarmos no tudo e para pensarmos no nada, nós precisamos do plano original de Deus, porque é ali que começa. Porque em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e que o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Então, dentro do processo criacional de Deus, nós vemos que Deus começa o seu processo de criação a partir do nada. O que tinha trevas, não havia forma, estava vazia. Do vazio, do sem forma e da escuridão, Deus passa a criar o tudo. Então o tudo, ele veio do nada. E disse Deus que haja luz e houve luz. E Deus começou o seu processo de criação, onde havia trevas, vazio, e onde não havia forma. Era informe. E o Senhor começa o seu processo de criação. E dentro do seu processo de criação, Deus faz o homem. Deus coloca Adão. Deus coloca uma auxiliadora, cria a auxiliadora da sua costela, Eva. Conhecemos bem a história. E Deus, quando cria esse homem, que veio do nada, e diz a esse homem: olha, sujeitai a terra, dominai sobre os animais, eu vou te dar domínio, você vai dominar, você vai sujeitar a terra, você vai dar nome aos bichos, você vai ser um governador. E Deus olhou para o homem, ele estava só e era bom que ele não tivesse só. Cria uma mulher para que lhe fosse idônea, para que eles multiplicassem, para que eles enchessem a terra. Deus sendo benevolente com o primeiro homem, com o primeiro Adão. Mas Deus dá uma ordem: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas não a que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. E aí surge a serpente, oferece a Eva a proposta dela comer o fruto, porque se ela comesse daquele fruto, ela teria o conhecimento de Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva come e passa para o seu marido. E lá no capítulo 3, no versículo 11, Deus, na viração do dia, chega para Adão e diz: Adão se escondeu porque estava nu, eles estavam nus. Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E a primeira pergunta, preste atenção nesta pergunta. A primeira pergunta de Gênesis capítulo 3, versículo 11. Deus perguntou para o homem. Deus vai falar várias coisas importantes, mas a primeira pergunta foi: quem te fez saber que estavas nu? Note bem, o homem tinha o domínio sobre os animais, o homem tinha o deleite sexual
O homem tinha um deleite de ter uma companheira, de desfrutar, de multiplicar, de dominar. Mas eles estavam nus, eles não tinham uma vestimenta. E a primeira pergunta que Deus ficou intrigado em querer saber do homem é por quem fez com que você soubesse que você está nu. Então, quando Deus faz uma pergunta, nós temos que considerá-la, porque essa pergunta ela requer uma resposta, talvez não no seu contexto imediato. Talvez tenhamos essa resposta num contexto remoto, distante. Então, ele disse: não, Senhor, foi porque eu comi do fruto da mulher que tu me deste. Aí Deus pergunta para Eva: que fizeste? Não, foi a serpente que tu me destes. Aí Deus pune a serpente, pune a mulher e pune o homem. E no final do capítulo 3, mediante todas as punições que Deus executa contra o homem, a serpente e a mulher, o homem é expulso do jardim. E agora esse homem, que veio de um processo de criação do nada, e que tinha tudo, ele tinha o jardim, ele tinha domínio, ele tinha autoridade, e mais do que tudo isso, ele tinha uma coisa, que era na viração do dia, a companhia do Senhor. E aqui está o grande drama da história do homem. É que nós, em busca do tudo, nós podemos perder tudo. Porque por mais que Adão não poderia mais, na viração do dia, ter Elohim, ter o Senhor para com ele. Então, muitas vezes, nós temos muitas pérolas, como este negociante. A vida nos apresenta muitas pérolas, muitas vezes até pérolas honestas. Muitas vezes, como Abraão. Pensa em Abraão. Abraão recebe uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus diz que ele vai dar um filho. 2 velhos, idosos, saem. Deus promete. E Deus cumpre a sua promessa, dando-lhe Isaac. Isaac nasce, era um filho esperado, era um filho desejado. Eram 2 idosos. E Deus diz: Abraão, cuidado quando Deus chamar pelo seu nome. Abraão, eu quero o menino, Abraão. Eu quero o sacrifício do teu filho. A caminhada com Deus não é um parque de diversões. A caminhada com Deus requer consciência plena de devoção de quem é este Senhor. E Deus diz: eu quero teu filho. Sabemos o final da história, mas Abraão não sabia do final da história, mesmo declarando fé que Deus iria prover, mesmo sabendo que Deus era fiel para ressuscitá-lo, como nós temos como doutrina bíblica. Mas era um pai que estava indo entregar o seu filho. Porque Deus quer de mim, de você, exclusividade. Israel é um retrato de infidelidade, de um povo que amava ídolos, uma fábrica de captação de ídolos. Que falar de Jó?
Jó, homem justo e bom e íntegro, que orava, que jejuava, orava por pecados dos filhos caso eles tivessem cometido pecado. Jó orava e chamou a atenção do diabo. E chamou a atenção de Deus, a sua justiça. E Jó foi posto à prova. Sabemos toda a história de Jó. Jó perde seus filhos, perde tudo, não tem uma mulher idônea, porque ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó tem uns amigos bem difíceis de lidar. E Jó perde tudo. Jó fica doente, feridas em seu corpo, úlceras, tumores. Jó, no final da sua vida, no capítulo 42, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Talvez a nossa visão esteja uma visão duvidosa, dividida. Talvez não saibamos o que queremos, ou até sabemos o que queremos, mas na prática, nós não valorizamos tanto. O que falar de Davi? Davi, segundo rei de Israel, por vontade de Deus, já que Saul foi rei por vontade do povo, chefe da maior nação bélica, tinha Deus ao favor de Israel. No período em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou na varanda, olhou a esposa do seu fiel escudeiro tomando banho, Betseba, mandou trazê-la, consumou-a sexualmente. Abuso de autoridade. Depois cria. Quando Urias volta, Urias vai deitar com a tua mulher para que pudesse livrar a culpa. E Urias: como eu posso, meu senhor, ir para a guerra? Os soldados estão lá, eu não posso deitar com a minha esposa. E Urias ficou ali, em fidelidade com Davi. E Davi cria um cenário, manda os seus servos, entrega Urias no fronte de batalha, e Urias é morto. Um assassinato e um adultério. Ou melhor, um adultério e um assassinato. E Deus manda Natã na casa de Davi. Cria uma parábola. Esse homem é você, Davi. Ele reconhece. E Natã começa a dizer: Davi, eu te dei Israel. Eu te dei a casa de Judá. Eu te dei os tesouros. Davi, se for a pouco que eu te dei, tinha falado comigo que eu tinha te dado mais e mais. Que texto. Davi. Oh, Davi. Eu te coloquei como chefe da nação. Acima de você ninguém. Então nós podemos ter a pérola do jardim, a pérola do filho. Nós podemos ter a pérola das riquezas, como foi Jó,
nós podemos ter a pérola do reino. Mas nós podemos, em todos esses casos, perder o Senhor da nossa vida. Então, cuidado. Cuidado com tudo. Cuidado com esta busca desenfreada pelo tudo. E o diabo tem levantado um monte de pregador do tudo. A força está dentro de você. Você consegue. Olhe para dentro de você. Rapaz, se eu for olhar para dentro de mim com o estado clínico que eu tenho, eu me deprimo. Se eu for olhar para dentro de mim com o que a Bíblia diz, o que está dentro de mim, porque dentro do homem sai corrupção, adultério, prostituição, bebedice. É isso que está dentro de mim, da minha natureza. Eu não sei a sua, mas a minha, porque a Bíblia diz que é isso. E quando nós chegamos no nosso texto, Jesus, depois de 6 parábolas, na sexta parábola de 7 parábolas, na sexta parábola, ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma, observe o numeral uma. É importante esse numeral aqui. Era um homem que negociava com muitas pérolas, ele conhecia as pérolas. Mas ele encontra uma pérola de grande valor. Ele vende tudo o que possui e a compra. A única forma de ter a única pérola, e esta pérola é seguida de um termo de grande valor, a única forma de se ter esta única pérola de grande valor é quando vende tudo. É quando a gente vende tudo, é que a gente vai para o nada. É quando a gente vende tudo, que a gente está no nada, é que a gente pode valorizar esta única pérola. Porque desde a criação, como eu citei, até os outros exemplos, o que nós vemos são os homens caindo e se levantando por causa do tudo. E muitos de nós, e muitas pessoas, se relacionam com Deus por causa do tudo, mas não querem glorificar a Deus por causa do nada. Quando nada der certo, quando não houver as respostas necessárias, quando nós formos sentenciados, e que quando nós não formos curados, e que quando nós tivermos que enfrentar a morte e a dor, e que Deus não vai nos curar, e quando nós enfrentarmos o desemprego, a falta de dinheiro, a humilhação, o descaso e a fome, se nós estivermos neste nada, mas se nós estivermos a pérola de grande valor, nós estaremos satisfeitos. Você observou que Adão e Eva tinham tudo, mas eles não tinham vestes? Aí o Senhor me lembrou de Davi. Davi, quando a arca ela vai entrar em Jerusalém, ele começa a dançar perante a arca. E como um rei deveria estar com a sua vestimenta
né, a indumentária de rei, ele vai só com uma estola sacerdotal. A sua esposa Mical o despreza no coração, porque Davi possivelmente demonstra a sua intimidade. E aí eu percebi que havia nudez no Éden, havia nudez de Davi, e houve a nudez da cruz. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, depois de todo o massacre, depois que lançaram sorte das suas vestes, é bem possível que a ignomínia, a vergonha da cruz, o vexame da cruz, tenha se dado porque o nosso Senhor tenha ficado despido. E quando nós estamos nus, quando nós estamos despidos, é aí que a gente entra na realidade do nada. E Jesus chegou como maldito naquela cruz, e chegando despido, para chegar ao nada, para entregar tudo ao Pai, para poder oferecer um sacrifício que valesse a pena para Deus e concomitantemente nos incluísse nesta obra de salvação. Quando Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, se você quiser abrir comigo, observe como Jesus olhou para essa igreja. Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Hoje dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí vem um diagnóstico do Senhor: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor vê a igreja de Laodiceia com um diagnóstico bem diferente do que ela achava dela mesma. Ela achava que estava abastada, que estava rica, e ele diz: você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja de Laodiceia também estava nua por causa do pecado. Estava despida da realidade. O Senhor nos chama nesta noite, igreja, para que abramos mão de tudo e desfrutemos sem medo algum a realidade do nada. Porque o ouro vem do Senhor para a sua igreja. Nós não poderemos, dentro do reino, tê-lo se a gente não abrir mão de tudo
E esse tudo aqui, ele não está falando de riqueza, de dinheiro. Ele não está falando de que você tem que entregar o seu carro, sua bicicleta. Não. Esse tudo aqui é a nossa própria vida. E ele nos convida a deixar tudo para ficar com esta única pérola. Principalmente o nosso orgulho, principalmente a nossa arrogância. Porque a pérola do reino é nos levar a uma realidade espiritual, onde o próprio Senhor Jesus disse: bendizei aos vossos inimigos. Bendizei aquele que vos maldizem. Orai pelos vossos inimigos. Quem pedir a tua túnica, dê a capa também. Quem te bater na face, você vira outra. Quantas vezes eu vou perdoar o meu próximo? No dia, você perdoa 70 vezes 7. Porque esta pérola não é uma sensação. Esta pérola não é um mecanismo humano. Esta pérola, ela não é produzida na carne humana. Esta pérola é uma pessoa. Essa pérola é Jesus. E indizivelmente, não há nada mais precioso do que Ele, porque pérola fala de duas coisas: valor e beleza. A pérola no tempo do nosso Senhor, ela era cobiçada por causa do valor e por causa da beleza. Produzida por um molusco chamado ostra. E no seu processo natural, quando está sendo atacada, ela começa a produzir a pérola. Jesus veio para uma ostra chamada mundo. E quando foi atacado, e quando foi humilhado, e quando foi açoitado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E tudo que nós temos hoje como esperança de salvação é porque esta pérola reina absolutamente. E que nós devemos ter a coragem em abrir mão de tudo. Eu conheço muita gente que dá dízimo na igreja, que posta foto no Instagram, com dinheiro de corrupção, com notinha escondida, com assinatura de fulano. E tem a coragem de dizer que foi o Senhor. Não faça isso. Isso é maldito. O Senhor não está financiando, Deus não é um empresário, Deus não assina contrato do homem. O reino é semelhante a um homem que negociava com pérolas, mas quando ele encontra a pérola, ele abre mão de tudo, ele vende tudo, ele vendeu tudo, e ele corre para o nada,
O nada é em si mesmo, porque nós não temos nada, mas Ele é que é tudo. Porque Adão estava nu. Nós nascemos nus e nus partiremos. Nós só poderemos ir para a eternidade com uma certeza. Porque quando chegar aquele grande dia, Ele dizer: vinde, bendito do meu Pai, a vós foi dado sentar-se lugar à mesa do Cordeiro. Essa é a esperança. E isso não está produzido em nada que você faça. Isso está produzido na obra que Cristo fez. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seja com tumor, seja com doença, seja com câncer, seja com dinheiro, seja sem dinheiro, seja lá o que for, Ele é digno de louvor e de adoração. Ele me curando ou Ele não me curando, Ele é o Senhor da minha vida. Deus não me deve absolutamente nada. Eu que preciso dEle. Eu preciso dEle. Preciso desta pérola. E esse valor, e essa beleza. O valor é a obra que Ele fez. E a beleza é a contemplação da beleza de Cristo. Estamos em um estado onde Ele é desejado. Assim como os antigos desejavam a pérola para colocar em seus pescoços, para colocar em seus adornos, nós podemos ir nus. Mas se nós tivermos uma pérola, que é Ele, já valeu tudo. O homem negociava com pérolas, mas ficou com uma pérola. Somente uma. É a pérola, é Jesus. Os comentaristas falam que a pérola pode ser o reino, que a pérola é a igreja. Eu tomei a liberdade de entender que é mais que isso. Porque o que vale do reino de Deus é o rei. O que vale no reino de Deus não é o reino, não é a obra em si, mas é o rei, é o Senhor da obra. Eu não trabalho pelo trabalho, eu trabalho para uma pessoa. Eu faço porque Ele me amou. É como Salomão vai dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa relação com Jesus, nós precisamos chegar a um nível de devoção pela beleza desta pérola, que quando nós mencionarmos o santo nome de Jesus, a nossa alma se derreter de adoração por causa dele. Nós precisamos chegar a um nível que quando tirarem o nosso dinheiro, quando nos humilharem, como acontece comigo, quando tirarem o que quiserem que tirar, eu não tenho que me sentir mal, porque podem tirar o dinheiro, ou pode tirar minha saúde, mas não me tirem o Senhor, não me tirem essa não, essa pérola não. Porque possa ser, irmãos, que o Senhor leve o teu filho, meu filho. Possa ser que o Senhor leve o nosso cônjuge. Possa ser que a gente quebre financeiramente. Possa ser que nós morramos de câncer, de tumor, seja lá o que for. Mas a pérola de grande valor, ninguém tira. Porque a pérola de grande valor é uma pessoa. E essa pérola é estimada, rica e bela, ornamentada, é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que hoje eu e você possamos entender que se você não tiver nada, porque essa mensagem nasceu num desabafo meu para minha esposa: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, filha.
E aí, quando eu saio desse desabafo e vou para o meu quarto, o Senhor sopra esse texto. Mas você tem a pérola de grande valor. É uma realidade pessoal que eu comunico com a igreja do Senhor para fazê-los meditar que nem sempre não ter nada é ruim, desde que neste nada nós tenhamos o tudo. E muitas vezes ter o tudo, como Davi, como Adão, como Jó, e eu poderia citar outros personagens bíblicos aqui e dizer para você que o tudo é perigoso. O tudo é perigoso. O nada é dependência. O tudo gera arrogância. O nada, a gente está na posição de mendigo. E o mendigo não tem escolha, ele vive de doação. E como mendigos desta pérola, nós temos o favor e a graça do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.